$50. A morte de uma menina de 3 anos elevou para 5 o número de mortos em decorrência do incêndio em um abrigo no Recife, Pernambuco. Outras 9 crianças continuam internadas. De acordo com o Instituto de Criminalística do Estado, uma pane elétrica em um ventilador provocou o incêndio. 13 pessoas ficaram feridas no acidente. Os integrantes do G7 disseram que os países que ajudarem a Rússia na guerra contra a Ucrânia vão pagar caro. O alerta foi para a China, mas também pode ser interpretado como um recado para o Brasil, já que o presidente Lula voltou a culpar Kiev pelo conflito durante uma viagem internacional. Por meio de uma rede social, o porta-voz da diplomacia da Ucrânia, Oleg Nikolenko, criticou o brasileiro por colocar vítima e agressor no mesmo nível. No horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, sou eu, hein? Muito boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias, 4h04. Como diria Rodrigo Bocardi, hora dobrada, viu, Eduardo Rodrigues? Estamos juntos, hein? Até às 5 horas da tarde, para você que sintoniza a CBN em Campinas, em uma das 56 cidades que atingem o sinal 99.1, ou até mesmo para você que está no Brasil, ouvindo a gente através dos aplicativos, fora do Brasil também, por que não, acompanhando pelo cbncampinas.com.br ou até em Marte, desde que você tenha sinal de internet, também recebe o som da CBN Campinas. Bom, hoje é terça-feira, o que tem hoje? São Paulo, Champions League, aliás, vamos ver se já tem jogo passando. Acho que é o melhor, né? Vamos pôr ali na nossa tela que... eu nunca entendo isso. Fica lá pra cima, a televisão fica aqui embaixo, o negócio fica lá em cima, velho. Eu acho que esse não. Acho que esse é legal, cara. Qual que é o Napoli? O Real Madrid. É, qual que é o... Mas o Napoli nós não compramos. Não tem a Paquinha? Não tem. Ah, então vai descer mesmo. Nós não compramos pra cima, a programação completa. Oi? Opa, achei, nós temos, hein? Tá pensando o quê? É isso aí, tá no Napoli. Napoli e Milan. Eu sou Napoli nessa, hein? Você é torcedor do Napoli, Carlão? Gosto do Napoli por causa de Maradona e também por causa de Careca na década de 80. Grande Gareca. Gareca. Não é o Careca, né? É o Careca. É o Careca. Antônio Oliveira Filho. Tá bom. Boa tarde, viu, Carlão? Boa tarde, Eliel, boa tarde. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Chovendo, né? Muita chuva desde ontem. E agora temos a Liga dos Campeões e quase que o Napoli faz de falta. A expectativa do São Paulo hoje à noite, né? São Paulo precisa vencer. São Paulo na Sul-Americana. Senão o professor Rogerão... Hoje tem Atlético e Atlético também ou não? Atlético e Atlético, Copa Libertadores. Jogaço, hein? Aliás, o Galo... que não tome tento, hein? Porque perdeu a primeira em casa para o Libertad e hoje precisa pelo menos pontuar diante do Furacão. Boa tarde, Lupe. Tudo bem, Eliel? Boa tarde. Sucinto, hein? Sim. Muito sucinto, breve. Boa tarde, Fábio Scheib. Fábio Scheib hoje patrocinado pelas 3 listras. Que isso, mano. Tudo bem, Fábio Scheib? Você é sempre muito bem vestido, né? Boa tarde, ouvinte CBN. Pois não? Você é sempre muito bem vestido. Pois não. Tem que pegar a moda, né? É isso aí, mas essa daqui é antiga já. A fornecedora do seu time é Puma, viu? Não é essa daí, não. É verdade. Ô, Eliel, o Carlão falou há pouco aí, Antônio Oliveira Filho, e o outro Antônio Oliveira foi o primeiro treinador chegando com notícias. A vazar do Brasileirão Série A, em Curitiba demitiu Antônio Oliveira, técnico português, e agora está atrás de Antônio Carlos Zago ou Roger Machado. O primeiro treinador da Série A já caiu fora. Como que ele fez?
Caiu Olha, fora. Ó, mas ele Ele faz de ele uma tá maneira ousado. tranquila, né? A gente Isso. teria que fazer um esforço bocal Ele muito vive, grande. ele vive um momento de ousadia, hein? Faz, vamos ver, Chay. Caiu fora. Ah, isso aí tem muita malemolência na boca, Aí hein? é menino criado. Deve chupar um pirulito que eu vou te falar, meu amigo. Isso, esse Fábio Scheibe, lembra do Push Pop? Push pop. Ele era viciado em Push Pozinho, Pop. né? Pozinho. Não, Olha. Push Pop é aquele, parece um batom. Ah, sim, é. Sim. Porque o meu tem o Deep Leak, né? O que era Deep Leak. o E, cara, pozinho. Você sabe que eu encontrei o Deep Leak pra comprar aqui no É? centro? Pois é. Vamos mandar outra dessa? Eu acho que hoje vale, hein? Vale. É terça-feira. Vamos de novo, Lupe, tomar umas fumadas do ouvinte? Vamos. Vai Vamos, começar O a doce palhaçada. que marcou a sua infância. Ei. Hoje eu falo o meu, começo com o meu. Mas não teve uma. Não, mas vamos essa. Então vai. Só pra deixar o ouvinte pé da vida com a gente. Aquele docinho que marcou a infância. O meu foi aquela. Lembra daquela bananada que vinha numa casquinha, parecendo casquinha de Sim, sorvete? gostoso. Esse vinha alguns que tinham a bexiga dentro. Sim. É R$1 a palma da banana. Manda aí, vai. 991869070. Mas seja doce. Seja doce. É, gente, isso. Tem um programa que chama isso, né? Que seja doce. Tem? Ih, é da anti- concorrência. Deixa quieto. É Não é antivéspera programa, de não. feriado. Vamos É, quietinho, pô, o Heitor, por exemplo, já emendou. Emendou? Nem veio. Heitor Não tem sumiu. outro lá, não? Sumiu. Ah, o outro começou agora. Mas Já tá de folga. Tá numa folga que eu vou te falar, hein, Julião? Que isso, hein? Tá voando, Ô, hein? Lana, vamos pôr ordem na casa aí, Lana. Olha. Lana é a chefe lá do G1. Tamanho do bíceps de Fábio Scheibe. Grande, né? Grande. Grande. Mas no Fábio Scheibe Ah, tudo é grande, ah, ó, conhecimento. Ele armou o pombo agora, né? Ei, Galão de briga, galão. Meu Deus do céu, hein? Eu posso falar qual que é meu doce favorito? 918699070, o seu docinho favorito. Hoje Meu nós doce estamos favorito nostálgicos. é o sorvete. É. Mas você não gosta, não. Nós fomos tomar sorvete outro dia, você não tomou, Não, naquele é açaí. Açaí eu não gosto. O sorvete... Tem uma empresa aqui em Campinas muito conceituada no ramo de sorvetes. Ah. E eles têm Ah, uma... o chocolate em Pô, gostei da pedaços. tua camisa, hein, Lupe? Nesse ângulo que o Daniel tá te pegando aí, ficou bom, hein, velho? Boa. Que isso, hein? Los Angeles Somebody Lakers. Boa. E o Lakers joga hoje, hein? É, eu não sei porque eu tô não torço triste pro com essa Lakers, eu história torço de pro Chicago basquete aí, Bulls. porque meu time perdeu ontem. Aliás, então, aí o Golden meu State doce... perdeu. O meu doce preferido é o sorvete dessa empresa. Mas qual o nome do sorvete? O sabor? Então, ele não tem nome. Ele é de chocolate branco, Nossa, caramelo já começou e bem. nozes. Nossa. Onde é isso aí, Lupe? Tem aquele chocolate aos pedaços também. se Tem for que é a empresa. bom também. Meu Ninho Nossa. trufado. Ô, gente, vamos lá depois do Arena. Tem, Ou tem, não. tem vários locais aqui de Campinas, mas Coisa eu não posso linda. falar a marca. Não, mas a não fala ser o que nome. eles mandem pra nós. Então, fala o nome. Vai que até 5 Vai que da logra, tarde... vai que logra. Será que vai lograr isso? Ah, Posso sim. falar? Você autoriza? Não. Vamos seguindo então com o nosso Arena. O Heitor não veio, né? O Heitor sumiu. Deu um golpe. Feriado, mesmo, feriador já. Foi. Manda aí, qual o doce que lembra a tua infância ou que você gosta? Pode ser doce atual hoje, viu, Carlão? Pode. O que seria um doce atual? Ah, hoje muito se fala nesses mousses. Sim. Esses doces mais Cookies, requentados. cookies. O cookie tá na moda. Isso. O cookie tá na moda. Principalmente Lá o cookie recheado. Lá em São Carlos tinha um Ele cookie vai sair muito do bom, estúdio. velho. Muito bom. Eu vou falar, é Canzu. Eu Não sei dei se meu já- cookie pro Pio um dia desses. Hã? Eu dei meu cookie pro Pio um dia desses. Manda pra ele. Eita. Na verdade, ele gostou. Ei, cara. O bolacha tava aí no dia. Vamos começar. Oh, Não, mas meu ó, vou Deus. falar a verdade pra você, Fábio Chave. Os melhores doces você dá pro Pio. Outro dia ele trouxe um doce árabe pra gente aí que o negócio grudou no céu da boca 3 dias. Velho. E azia. Deu uma azia, cara. Raha, Como que é? raha. Raha, isso mesmo. Ai, Manda aí, meu qual o Deus. seu doce preferido? A gente vai levando na resenha. Alô, Reginaldo. O Reginaldo mandou aqui. É que hoje não pode usar esse termo, né? Mas era um doce muito conhecido, muito bem, mas nós não podemos usar, viu, ô Reginaldo? Ah, entendi. Hoje tá bem, bem hoje tá difícil, viu, é. cara? Hoje não dá pra dar Mas isso. foi bom, foi bom. O outro ouvinte aqui falou aí, gente, eram tantos, hein? Verdade. O Jorge Braga tá perguntando, será que acabou a onda dos técnicos portugueses? Eu acho, hein? Acho que já foi. Ó, o ouvinte mandou aquele doce vendido na rua com cone, feito de açúcar puro que grudava no céu da boca. 50 anos depois ainda tenho ele grudado no céu da boca. Então tem algum probleminha aí com o negócio.
com a higiene bucal aí, hein? Aí tá louco. Ao Sergio. Não, esse aqui é o Eliseu. Ó, Eliseu Cirino. Grande Eliseu. Vamos junto, hein, Eliseu? Tem áudio aí, Lupe, também, né? Então tá bom. Oi, Heitor Esmeriz, você apareceu. Quem tarda não falha. Vai pra caixinha, hein? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Opa. Tudo bem, e você? Tudo jóia também. Eu não ouvi a opinião dos colegas sobre doce, mas eu vou deixar a minha já aqui, hein? Doce de leite, bem caseirinho assim. Nossa. Aí não tem como. Outro que eu gosto é paçoca, né? Paçoca, aquela paçoca bem... E aquela que a paçoquita lá. Meu Deus do céu. Opa, que bela respirada aí, hein, amigo? Foi uma fungada e tanto. Quem foi? Fui eu. Sorvete de caipirinha. Claro que vale, meu amigo. É doce, não é? Tem. Vale, claro que vale. É isso aí. Manda aí a sua opinião pra gente. Vamos ficar no ar só até 5 da tarde. Aproveite. É isso aí. O Lupe, quando ele fica ouvindo o áudio, ele fica concentrado nos áudios. Mas depois do trocadilho do Pode Fábio mandar, Scheib, pode mandar que a gente... E começou, hein, Xabi? Você não falou pra gente que tinha começado, hein? Começou. Napoli e Milan e Real Madrid e Chelsea. Um Chelsea, jogo bom e outro jogo só pra cumprir tabela, né? O do Napoli tá pegando. Agora há pouco, viu? O Napoli tá legal. Agora o Chelsea e Real Madrid só pra cumprir tabela, né? O Real já passou. Real né? é copeiro, não. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Antigamente diziam isso de um time no Brasil. O Grêmio. Que o Grêmio era o time mais copeiro do Brasil. Você pegou essa época no noticiário esportivo, Heitor Esmeriz? Peguei o imortal, né? É isso. Essa foi boa do Eliseu aqui. Ricardo Garavelli. Cone de doce de leite. Nossa, isso é muito bom, gente. É bom também. O cone de doce de leite é uma das 7 maravilhas do mundo ainda não descobertas. E o cone é bom também, aquele folheado. Meu Deus é um negócio muito bom. Muito bom mesmo. Ô, Carlão de Freitas, faz tempo que você não dá uma, né? Vamos lá, então vamos! Começando o nosso Arena hoje com o Eduardo Rodrigues capitaneando o nosso programa e com Daniel França também no online. Está aberto o CBN, o Arena CBN. Arena CBN. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. Hora de se envolver no maior romance de todos os tempos. Mas calma, tô falando do filme Belo Desastre, que está em cartaz na Cinemark. A história conta como 2 jovens se apaixonaram perdidamente. Mas será que esse conto de fadas terá um final feliz? Afinal, Abby pode não ser a princesa que parece. Compre seu ingresso pelo app Cinemark e descubra o que o destino reserva para esse casal. Confira a classificação indicativa, versões dubladas e legendadas. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Arena CBN. Quatro horas e 17 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Ô, Heitor Esmeriz, o cara que entrar agora
Ou a mulher que entrar agora no Globoesporte.com/Campinas, o que tem de manchete aí, hein? A gente está tratando da situação do atacante Nicolas Careca, né? O fato dele não ter sido relacionado para o jogo de estreia do Guarani reforça a tendência dele sair do Guarani. O Mirassol já manifestou esse interesse, então ele continua treinando com o elenco bugrino, mas está para definir o seu futuro aí, até porque quinta-feira fecha a janela de transferências, né? E da Ponte Preta, a gente fez um balanço que a derrota para o Vitória reforça o retrospecto negativo em estreias da Ponte desde que voltou a disputar a Série B em 2018. Em 6 estreias, foram 5 derrotas e apenas um empate, aproveitamento de 5,5% em estreias. Tá vendo? Se você quiser, aqui a gente só dá a manchete. Você entra lá no Globoesporte.com/Campinas e fica por dentro de tudo que tá rolando aí na Ponte no Guarani. Ô, Eliel, Oi, a nível nacional, né, tá rolando hoje essa questão envolvendo a manipulação de resultados. Nossa, né? isso é feio, hein, gente? A operação. E eu acabei de ver uma matéria do GE Nacional aqui, que segundo o Ministério Público, há também partidas dos campeonatos estaduais de 2023 sendo investigadas. Meu Deus! E uma delas é Guarani Portuguesa pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Ih, bem aqui eu tava. Bem que eu tava lá no estádio. Bem que eu suspeitei Golaço de 2 do chinesinhos que tava ali do lado. Brincadeira, gente. Portuguesa, Brincadeira. Pelo amor de Deus, é brincadeira, de um hein? atleta receber cartão amarelo. Como que é, Heitor? Desculpa. Não, eles colocaram aqui que esse jogo é um dos jogos suspeitos e para um atleta receber cartão amarelo. Ô Lupe, pega todo mundo que tomou cartão amarelo nesse dia aí. Não, pior que eu já fiz isso já. Quem é? Cara, no Guarani tem o Rios, né? Richard Rios. O Richard Rios tá no Palmeiras agora. Tem dois ou 3 da Portuguesa. Mas eles ainda não colocaram. Eles citaram alguns nomes, né, de alguns jogadores que estão sendo investigados, né? E além dessas partidas que o Heitor falou, eu separei aqui as outras que também estão sendo alvo aí do Ministério Público, que estão sendo investigados. Enquanto você vai pensando aí, eu vou mandando abraço aqui pra galera que tá na nossa live, ó. O Marcelo sempre ligado com a gente. O Deaciso gostava do pirulito, aquele pirulito Zorro. Sim, ele era muito bom. Cristiano sempre ouvindo, hein? Cristiano Salvione. Obrigado pela sua participação. O melhor doce de infância era feito de flocos de milho, café e açúcar. Nossa. Era muito bom, hein? Esse tempo, carrancudo era o melhor que tinha. O pessoal de hoje nunca vão saber o que é. Eu também já não sei não, hein? O bom doce era o cartola, feito com banana frita com açúcar, queijo polvilhado com canela ou chocolate. Opa. Alex Eduardo de Mojimirim. Ô Alex Eduardo, como anda o sapão, hein, velho? Conta pra gente aí, que saudade de fazer um jogo lá no estádio do Mogi, hein? Fim de semana, né? Vamos ver aqui. Como que chama o estádio do Mojimirim mesmo? O Wilson Fernandes. Vail Chaves. Esse é o primeiro, não é? Quanto tempo? Pão com margarina e açúcar. Isso é doce, é? Deus do céu. É doce. Isso eu não sabia, não. Ô, Eliel, se você me permite rapidamente, os jogos de estaduais em 2023 que estão sendo investigados pelo Ministério Público de Goiás. Manda aí. Goiás e Goiânia. É clássico, hein? Caxias e São Luís, Esportivo e Novo Hamburgo, Luverdense e Operário de Várzea Grande, Guarani e Portuguesa. Então é um jogador específico, ou não? Não, brasileiro, são jogos que estão sendo alvo do Ministério Público. Aí eles vão ver se tem jogadores que estão envolvidos que atuaram nessas partidas. Ô Lupe, e não tá claro, né, se foi o Guarani Portuguesa, nesse caso, pela primeira fase do Paulistão ou pelo Troféu do Interior, né, que eles jogaram depois também, né? 7ª rodada. Não, parece pela que foi, 7ª. Foi aquele do 2-1, do gol do Matheus Barbosa, né? Foi pela 7ª rodada. E além disso, tem jogos da Série A também que estão sendo investigados do ano passado. Santos e Avaí, Red Bull, Bragantino e América, Goiás e Juventude, Cuiabá e Palmeiras, Santos e Botafogo. Cuiabá e Palmeiras de agora? Não. Cuiabá, era mais Palmeiras... um que eu tava, hein? Não, Campeonato Brasileiro, esses são de 2022. Ah, bom, porque senão aí os caras iam bater aqui, ó. Ia começar a investigar a rádio, né? Ia colocar aquela lá aquela marchinha do grupo aqui de Campinas, que é muito bom, né? Ai, meu Deus. Me dei mal, bateu na minha porta, o japonês da Federal. E eles fizeram a versão que depois o japonês se deu mal também, né? Bom,
Eduardo Rodrigues, é que o Antônio Casarini mandou mensagem aqui pra gente, falando que ele gostava de vários doces aqui. Suspiro. É isso. E era grande e ia roendo o suspiro bem devagar até acabar. Antônio Casarini. Suspiro meio seco, cara. Ih, pênalti pro Milan, hein? Ih, quem vai bater? Ibrahimovic. Pênalti pro Milan. Shevchenko. O Giroud também é um belo jogador, hein? É o Pedro Raul deles. Ele ganharia do Pedro Raul. O Pedro fácil. Raul deles. Aliás, E o Leão Pedro Raul sentiu, e hein? Antônio Lupe. O Leão. Ai! O Giroud já tem uma narina enorme. E agora mostrou ele num close dando aquela. Narra aí. Não pode. Ah, não pode? Não tem os direitos. Mas ele bateu, pegou o goleiro. Pegou. Cara, canhoto batendo. Não vai pênalti, ser hoje, Giroud. Não vai ser hoje. Não será hoje. Já tô até vendo o final dessa novela. Ô, raspadinha. O ouvinte mandou Amaro Fernandes. Raspadinha é bom, hein? Opa. Muito bom. O mais tradicional, queijo com goiabada. O famoso Romeu e Julieta. Muito bom. Aliás, Romeu e Julieta tocavam corneta. É boa essa. Vocês já ouviram esse versinho? Eu não sei a continuação, mas ela é muito boa. Depois você pesquisa. Eu gosto da pizza de Romeu e Julieta. Nossa, muito boa. Mas a pizza tradicional, não a que joga um negócio lá, uma goiabada mole. Não, tem que ser a pizza tradicional de Romeu e Julieta. Não a misturada. Mas eles dão uma misturada, dão uma gambelada na gente. E pastel doce? Nossa, eu não sou muito fã. Eu também não gosto muito de doce, não. Tem um pastel de sonho de valsa de uma pastelaria em Valinhos. Pastel de Depois você me passa no. Não, o engraçado é que o cara não fala o nome da pastelaria, mas fala, não, tem pastel de sonho de valsa. Mas não fala o nome da pastelaria. Sonho de valsa sonho vai, de valsa, né? Ah, mas entendeu? Se você deixar eu falando da sorveteria, eu acho que vai lograr eles, né? Eles mandarem pelo menos um pote. Um pote até às 5 da tarde chega, né? Tô te mandando aí, Lu. Não, mas agora... Manda pra mim aqui, Heitor. A gente eu moro lá perto. Não pode comer muito doce. Bora. Eu e o Heitor estamos aparecendo na televisão agora. Doce. A recomendação aliás, você teve uma participação hoje muito boa. Mas, sempre tem um mas, né? Porque a gente quer que o amigo sempre melhore. Você poderia ter deixado parte do estúdio, né? Porque quase levou embora. Tem deu 2 programas só. Você deu uma trupicada, quase caí lá abaixo. Caí com a Bruna, com tudo o cenário. Você precisa ser um pouco mais delicado. Mas eu não vi o negócio laranja no chão ali, já ia chutando tudo. Tava então, meio... e sem contar o sapatênis, né? Você não gostou? Não, mas era tênis, Lupe. Era tênis. Mesmo, tênis branco, estilo. Pô, tá na moda. Tava... Isso aqui foi tema na redação, viu? Tava mó Fernando Fernandes ali, velho. Mó boleiro. O tal do tênis branco, né, cara? Tênis branco é bom. Só vou usar lá, não vou usar nunca, porque senão nunca mais fica branco, né, velho? Pelo amor de Deus. Ô, Heitor, fala do jogo do Fluminense hoje. Por que o Flusão é um dos favoritos para Libertadores desse ano? Pelo futebol que ele vem jogando sob o comando de Fernando Diniz, né? É o melhor futebol do Brasil no momento hoje, é o do Fluminense. Ele, sem dúvida nenhuma, para mim, vai brigar por todos os títulos que ele disputar. Se vai ganhar ou não, né? Obviamente são outros 500, a gente sabe como funciona o futebol. Mas que ele vai brigar, ele vai, porque é um time com muita qualidade e, para mim, hoje é o futebol mais envolvente do Brasil no momento. Hoje nós temos o Fluminense contra o The Strongest da Bolívia. Esse jogo é lá em Fluminense. Então o Fluminense ganha. E já ganhou a primeira, né? O Fluminense, mas eu conversei bastante com o Fábio Scheib no fim de semana e eu falei pra ele, o Fluminense vai dar trabalho. Tem muita gente não reparando, dizendo que o Diniz ganhou lá, é normal. O Fluminense vai dar trabalho, Carlão. Tá com uma mescla, né? Uma molecada boa e muitos experientes, né? Os experientes jogando muita bola. Caso do Marcelo, caso do Ganso, próprio Cano, né? O Cano, o negócio dele, pênalti não é o negócio dele, mas... É igual o Soares. O Soares também perdeu o pênalti pelo Grêmio, mas é um time que tem apresentado um futebol vistoso. Eu ainda prefiro esperar com relação a pontos corridos, agora que tá jogando bonito, sem dúvida alguma. E hoje também tem Internacional e Metropolitanos. Aí é um jogo sofrível, hein, Lu? O Inter precisa melhorar. Não engrena, hein, velho? Esse jogo é onde? É lá em Inter. O Inter tem que ganhar. Falamos junto, hein, cara? Tá combinadinho. Afinadinho. Bitch. Ai, mano, Lu. O Inter precisa ganhar esse jogo. Joga em casa. O Inter não faz uma boa temporada, né? Ele foi eliminado no Campeonato Gaúcho. Quem tá lá, Mano Menezes? Mano Menezes. Mas ano passado, ele conseguiu levar um time limitado do Inter a uma boa colocação. Vice-campeonato. Não, vice foi vice-brasileiro do Palmeiras.
Foi o Inter, o vice do passado? Palmeiras. Foi. Foi, verdade, é porque teve uma disputa ali, né? Entre Inter, entre Flamengo. O Inter foi vice também. O Inter foi vice também quando o Flamengo, em 2020, né? Isso. Então ele conseguiu levar o Inter a resultados expressivos no ano passado. Por isso, agora, a diretoria deu voto de confiança para ele começar o trabalho. Não tem jogador, Lu. Mas quem tem jogador? Aí a gente vai voltar na discussão de ontem. Quem é o lateral? Não sei. Não sei o centroavante. Quem é o lateral? Mas quem que é o lateral? Quem é o lateral? Essa é muito boa, hein? Ó, mandaram aqui, ó. DDD 61, hein? Vamos ver de onde. Quem que é nosso amigo aqui? Marcos Regis. 7-0 pro Flu hoje. Anota aí. Quem tem papel e caneta, por favor? 7-0. É verdade. Anota aí. 7-1. Tá anotado, hein? Não, você não anotou. O ouvinte tá tirando a câmera lá. Santo. Tem que anotar. Não pode mentir pro ouvinte, Lupe. O de hoje. 7-1 Flu. Tá anotado. Campinas, ele é de Campinas, mas o DDD é 61. Boa. Ô Shaibe, hoje o Boca vai pegar o time da menina da novela lá, o Pereirão. Vai pegar o Deportivo Pereira. Cabral. Do Pereirão. Lembra do Pereirão? Essa novela Lília foi Cabral, boa, né? velho. A Lília é Cabral. Boa atriz, nossa, né, tá louco. Ela é muito boa atriz. A o última cara me chamou novela... de Pio, velho. 7-0 Pio. A última novela que eu gostei foi Avenida Brasil. Boa. Baita novela. Mas essa última também foi muito boa, né, velho? A Pantanal foi sensacional, a reprise, né? Pantanal foi muito bom, Mas e aí, o Boca, hein, velho? O Boca vem de 3 derrotas seguidas, viu, Eliel? Tá sem técnico. E o Bozelli, no domingo, no sábado, na verdade, no clássico contra o Estudiantes, marcou gol de bicicleta contra o Boca. A torcida do Estudiantes ganhou o jogo por 1-0 e a torcida do Boca tá revoltada, tá até pedindo a saída de Riquelme, diretor técnico. Mas o Boca Juniors tem aquela, assim como o Real Madrid tem aquele pacto na Champions League, o Boca Juniors também na Libertadores, você pode esperar tudo, né? Um pacto com a competição. Parece que o Boca gosta de jogar essa competição mesmo, mas o Boca não tá muito bem no campeonato argentino, vem de 3 derrotas consecutivas, viu? Percebeu que o cara é ídolo, né? Riquelme. O Riquelme pro Boca, ele só está abaixo do Maradona. O Tevez. Não, acho que o Riquelme tá acima do Tevez. Eu sei, eu tô brincando. Mas o cara virou diretor de futebol, só que o pessoal que, ó, a cabeça dele, igual a torcida do São Paulo, tá querendo a cabeça do Rogério. Verdade. O Heitor, olha que legal que o Wilson Rocha mandou aqui pra gente, com certeza por causa do meu Tropicão. Ele perguntou, tem como rever o Globo Esporte de hoje, porque no horário ele estava trabalhando. Claro, Globoesporte.com/Campinas, a primeira chamada é reveja todos os vídeos do Globoesporte.com Campinas. Fechou. Tá lá, Globo Esporte Campinas, tem lá o link pra você. Eu não assisti até agora por causa de vergonha do Tropicão. Mas a gente tem que assistir pra melhorar. Você gosta? Eu não sou muito fã. Não, eu também não. Eu tenho uma séria restrição. Como é que é? De se ouvir, de se ver. Só no teto. Não, eu não gosto, não. Eu não ligo, não. É muito ruim. Cabeça dele é um drive-in. Você fica triste, é um negócio meio que você fica olhando os defeitos. Ruim, vai durar 6 meses, eu acho. Ó, o outro ouvinte mandou um negócio bom aqui, Lupe, ó. O Renato Alves. O próximo investigado no esquema de manipulação de resultado é o sarcófago do Lupe. Todo dia tem esquema passando ele pra trás. Então, eu recebi uma informação de fontes importantes que tem um grupo no WhatsApp que chama Sarcófago Fraude. Tá Eliel, Fábio Scheibe, Carlão. Eu? Isso. E o Heitor. Não, mas o administrador do grupo quem é? Pio. O administrador do grupo é o Pio. Porque ele fica do meu lado na redação. E o Pio fez um procedimento cirúrgico que agora ele tá enxergando. O Pio não enxergava um palmo na frente. Agora ele tá enxergando bem. E aí ele fica fazendo coisa no notebook assim, ó. Só que é um olho no peixe e outro aqui no gato, ó. Aí eu olho e faço assim, ó. E vai pro grupo. Mas hoje ninguém acerta. Então tá bom. Ó, nós vamos pro repórter CBN já. Pergunta do Doce, pergunta do São Paulo. Você acha que o São Paulo vence hoje? Acha que o Fluminense é tudo isso? E esse esquema de manipulação de resultados? Você acredita nisso mesmo? Manda aí. 19991869070. Utilize o 19, porque nós estamos na região metropolitana de Campinas. Para você que está no YouTube, participe com a gente também. 19991869070. A gente vai pro repórter CBN e volta já.
Repórter CBN. Terça-feira, 18 de abril de 2023. O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma queixa-crime contra o deputado federal André Janones por injúria e calúnia. Bolsonaro questiona declarações em que o parlamentar o responsabilizou por mortes na pandemia de Covid-19 e o chamou de miliciano. Na ação, o advogado de Bolsonaro alega que as declarações extrapolam o exercício da liberdade de expressão. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que a desocupação de terras invadidas nos últimos dias pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra é um condicionante para o governo prosseguir com o programa de reforma agrária. A declaração foi feita ao jornal Globo. Mais cedo, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também condenou as invasões do movimento social. O autor do ataque a uma creche em Blumenau, em Santa Catarina, virou réu por 4 homicídios qualificados e 5 tentativas de homicídio. O homem está preso desde o dia do ataque, em 5 de abril. Com a denúncia aceita, ele tem prazo de 10 dias para apresentar defesa. A Polícia Civil do Estado descartou que o crime teve o incentivo ou a participação de outras pessoas. E a Justiça da Rússia rejeitou um pedido de liberdade feito pela defesa de um jornalista dos Estados Unidos que foi preso em Moscou. O correspondente do Wall Street Journal é acusado de espionagem. O jornalista compareceu hoje a um tribunal para audiência de apelação. Ele está preso desde o dia 30 de março. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h34. Alô, Mário Quintino, tudo bem? Boa tarde. Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago informações da rodovia Dom Pedro, a gente vem acompanhando a situação bastante complicada da rodovia, e isso ao longo de todo o dia por conta de um tombamento de uma carreta bitrem que aconteceu na altura do quilômetro 119 em Valinhos. Inclusive, tem lentidão a partir do quilômetro 125 até o 119 para quem vai em direção de Jacareí. O ideal, quem puder, é evitar passar aí por esse trecho da rodovia Dom Pedro. Opção para o nosso ouvinte que vai em direção de Atibaia, em direção da região Bragantina, seguir pela rodovia Anhanguera e depois por Louveira e também Itatiba para acessar a rodovia Dom Pedro um pouco mais à frente. Vale destacar, Eliel, que esse trecho da Dom Pedro só vai ser completamente liberado a partir das 10 da noite. A gente vai seguir acompanhando. No sentido contrário, em direção de Campinas, tem trânsito intenso já na chegada para a rodovia Anhanguera, então atenção também pela Dom Pedro para você que vem a Campinas. Eliel. Fui para Louveira esse fim de semana, Mário, e esse trecho é muito bom mesmo, que você disse aí. Inclusive, a rodovia tá bem sinalizada, então é uma baita de uma dica que você deu para quem vai seguir ali para Atibaia, ou até mesmo um pouco mais à frente para o Vale do Paraíba, né, para Jacareí, para São José dos Campos, Campos do Jordão, nesse friozinho, por que não? Só para passar de novo para o ouvinte, a alternativa? Seguir pela rodovia Anhanguera, depois acessar a rodovia SP63, que é a rodovia Romildo Prado, para seguir até a cidade lá de Itatiba e depois acessar a Dom Pedro em um ponto mais à frente. A liberação da Dom Pedro vai acontecer só a partir das 10 da noite, Eliel, porque toda uma operação vai ter de ser montada ali para a retirada dessa carreta bitrem. 2 guinchos pesados vão ser utilizados, segundo informações da concessionária, exatamente aí por conta desse fluxo menor de veículos a partir das 10 da noite, que esse trabalho vai acontecer. E, como eu disse, a gente vai seguir acompanhando e seguindo também, orientando aí os nossos ouvintes. Você vai estar com o Mário até as 8 da noite. Então, tira a mão da tela do celular, esse negócio de Waze, esse negócio não funciona.
Ouve a CBN que você fica por dentro de todo o fluxo do trânsito e com informação precisa do que está acontecendo. 4h36. Com o consórcio Embracon é tudo zero. Carro zero com zero de juros e zero de entrada. Confie em quem tem 34 anos de tradição. Consórcio Embracon é sempre o melhor lance. Feirão de fábrica Daruge Chevrolet. Somente neste fim de semana. Onix, o carro mais vendido do Brasil. Taxa zero em 24 vezes. Tracker Turbo a partir de 116.900. S10 e Trailblazer Diesel bônus de R$30 mil e taxa zero. Seminovos com até 1 ano de garantia. Documentação grátis. Não vamos perder negócio. Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. 4h37, hora do vôlei. Rafael Pio, boa tarde. Boa tarde, Eliel. Boa tarde a todos do Arena CBN. 2 notícias, uma boa, outra nem tanto. Começando pela boa, é que o técnico da Seleção Brasileira Masculina de Voleibol, Renan Dalzotto, começou a divulgar nesta terça-feira a lista dos convocados para a disputa da Liga das Nações, que acontecerá em junho. A preparação vai acontecer em Saquarema e um nome, por enquanto, já surgiu, que é do oposto Darlan, garoto, jogador do SESI São Paulo, uma das grandes promessas do voleibol brasileiro. Ao longo desta terça-feira, outros nomes surgirão e a informação que a gente tem é que o de Felipe Roque, que participou da temporada 22-23 pelo Vôlei Renata e na próxima temporada estará no São José, também deve ter o nome confirmado ainda hoje. A outra notícia é que até agora, mais de 4h30 da tarde, nada da definição se o Wallace estará ou não em quadra amanhã na partida entre Cruzeiro e São José, início das semifinais para essas duas equipes da Superliga. No outro confronto, amanhã, Minas pode já garantir vaga na grande decisão, se vencer Suzano, jogando na cidade de Suzano. Eliel. Perfeito, Rafael Pio. Obrigado pelas suas informações. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Ofertas Good Bom para facilitar seu dia a dia. Na loja ou no site você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis válidas para o Clube Good Bom. Confira. Leite integral líder 1 litro, R$ 4,79. Óleo de soja soia 900 ml, R$ 5,99. Linguiça toscana Seara, R$ 17,98 kg. Bisteca suína fresca, R$ 15,98 kg. Ofertas válidas de 18 a 19 de abril. Good Bom, para nós, te fazer sorrir é super simples. Arena CBN. Quatro horas e 40 minutos. Estamos nesse ritmo que você que está no YouTube aí está acompanhando de volta com o nosso Arena CBN. Dá uma olhadinha para cima aí, Lupe. Faz um print disso para mim, ô Daniel Rodrigues, não. Eu esqueci, Daniel França. Ai. Manda áudio. Tem ouvinte que mandou áudio e a gente não pôs no ar. O ouvinte fica nervoso. Vai lá. Boa tarde, amigos do Arena. Tudo bem? Aqui é o Chassi de Grilo. O doce que marcou minha infância foi o pirocóptero. O pirulito que depois virava um helicóptero. Lembra aí? Claro que eu lembro. Alguém lembra? Já tem mais de 40, hein? Boa, lembro. Boa tarde, galera do Arena. Mas tenho menos de 40. Do Jardim Proença. Opa! O doce que marcou minha infância, que eu comprava lá na vendinha do seu Leôncio, era o suspiro, aquele cheio de corante. Boa! Puro açúcar. Mas era uma delícia. Valeu, grande abraço. 2 pontos aí. A vendinha Primeiro ponto. A vendinha do seu Leôncio ainda funciona? Ainda tá aberta? Segundo ponto. Segundo ponto. O Peterson perdeu o caminho da rádio?
Olha. Não, é que a gente tá só organizando. São várias situações. Entendi. Não é uma coisa simples. Vem aqui na rádio e pronto. Então tá bom. Precisa ter local para parar o carro, ele precisa encomendar o pastel. Ó, o ouvinte falou aqui, ó, que ele gostava de marmelada, pessegada, figada e goiabada. Aqueles doces que vinham em latas redondas, lembra? A lata fininha. Era muito bom mesmo. Calda. Outro ouvinte mandando mensagem aqui. Boa tarde. Boa tarde. O Evandro de Cerquilho, São Paulo, tá querendo que a gente fale do futebol. A gente falou bastante, vamos falar mais. Evandro, o outro ouvinte disse que no Globoplay tem o Globo Esporte também de reprise. É verdade, né, Heitor? Fica lá também. Sim, exatamente. O Flávio de Campinas tá querendo confusão. O Fluminense tem um bom time ou um bom elenco? Bom time. Elenco não. Elenco não. Não tá sei, bom. Hein? Por quê? Tem um bom elenco, sim. Tem? Você acha? Deixa eu dar uma passada aqui. Tem um ótimo time e um bom elenco. Eu também acho. Só que é um elenco de medalhões, né? Um elenco experiente. Para Brasileirão pode ter muitos desfalques. É um elenco ali que, se houver uma reforma previdenciária, sim. prejudica metade. Pô, só tem cobra criada, ó. Fábio. Ganso. Felipe Melo. Marcelo. Ganso. Cano. Cano é Keno. Manuel. Samuel Xavier. Olha. Jorge, lateral esquerdo. O Jorge machucou, cara. né? David Braz. Marcelo. Pelo amor de Deus. Jorge Matheus. Mas o Fluminense repatriou agora o John Kennedy, né? Que jogou na Ferroviária, né? Fez gol contra o América. Tava na Ferroviária, John Kennedy. Ele tá bem. O John Lelê também, destaque do Volta Redonda no estadual, foi pro Fluminense também. Ele tem o Alan. Gol do Milan. Então fechou. O juiz deu impedimento? Deu gol. Deu gol do Giroud. 1-0 pro Milan, hein, gente? Pra cima do Napoli. 2-0 no agregado 2-0. E lá no outro jogo segue 2-0 pro Real Madrid no agregado. No jogo de hoje, 0-0. Mas vou falar um negócio pra você. Esse gol do Milan aí também, o Milan entrou como quis na zaga do Napoli, cara. Os caras que torcem pro Napoli vão ficar tristes, porque olha, foi um contra-ataque, Carlão. O cara andou 100 metros com a bola e entrou na área como quis. Ó, lado esquerdo. É o português esse. É o Leão. Puxou, ó. E o zagueirão demorou 2 horas pra dar o bote, né? Deu muito espaço. Cruzou, aí o matador foi lá e... Esse gol do Giroud também foi... Não, mas 89% do gol pro Leão. Estão dizendo que esse Leão, esse português, é melhor que o Cristiano Ronaldo? Vamos aguardar, né? Nem tanto. Tem gol! Gol do Real, né? Não. Gol do Al Hilal contra o Al Nassr, clássico. Pelo amor de Deus, Fábio Chay. Cara, Champions League rolando, 2 baita jogos. Mas um minuto aqui na CBN vale muito. Pegando o Al Nassr do Cristiano Ronaldo. Ele não para, os caras criticam a gente. Que isso, falar de futebol, aí vem Fábio Chay e fala do Al Nassr. Não. Aí depois a crítica vem aonde? Aqui, né? Não aí, tu. Deixa eu só falar um negócio rapidinho. O Fluminense ele tem um auxiliar técnico do Eduardo Diniz, que é aqui de Campinas. É o Eduardo Barros. Trabalhou no Ituano. Trabalhou no Novo Horizontino. O Atlético Paranaense, Juventude. Ele sempre tá ali ao lado do Fernando Diniz. Mas esse não é o diretor de futebol do Palmeiras? Não. Ele é auxiliar técnico, Eduardo Barros. O Palmeiras é o Anderson. É o Anderson Barros. Anderson Barros. Ô, Heitor, qual Atlético chega melhor hoje pro jogo da Libertadores? O do Paraná ou de Minas? Olha, uma pergunta de difícil resposta, mas eu acho que o Atlético de Minas chega numa situação um pouquinho melhor e por conta da qualidade individual que tem no seu time, né? E aí, Carlão? A qualidade do Atlético Mineiro ela é inegável, mas o Atlético passa por um momento complicado, né? Perdeu para o Libertad, perdeu para o Vasco e agora tem essa chance contra o Atlético Paranaense. Se perder, compromete a campanha na Copa Libertadores. E é na Arena da Baixada. Eu vou de Furacão. E aí, Lupi, qual Atlético chega bem? Eu acho que o Atlético Paranaense na Libertadores ele tem, sabe aquela forcinha extra? Uma química. Aquela química.
Aquele olho no olho. O Palmeiras que eu diga, né? É. O Palmeiras que eu digo. E segurou um empate 0-0 com um jogador a menos na primeira rodada. E agora jogando em casa, arena, bufando de torcedores rubro-negros. E eu acho que mesmo com o bom Atlético, né? O bom elenco do Atlético Mineiro, eu acho que o Furacão pode surpreender. Não, é o favorito. Ô Chaib, e você? O que me diz de Bragantino e Oriente Petroleiro, hein? Oriente Petroleiro foi aquele time que tomou de 8 do Palmeiras ano passado. Você lembra disso? Não. Não lembra? Não. Oriente Petroleiro fez história na Libertadores ano passado de forma ruim, né? Tomou de 8. O Bragantino não vai ter muitas dificuldades para ganhar esse jogo pela Sul-Americana. Bragantino do técnico Caixinhas está se encontrando agora depois da vitória contra o Bahia no início do Brasileirão. O Bragantino tem tudo para fazer um bom jogo hoje. E o São Paulo, hein, ô Carlão? O São Paulo hoje contra o Puerto Cabelo. São Paulo vence. Agora, é o time dos carecas. Precisa vencer e convencer. Porque o Rogério está lá com a cabeça prêmio, muitos questionamentos com relação ao trabalho dele no São Paulo. Eu creio na vitória, enfrenta um time fraco, agora precisa jogar bem, né? A torcida do São Paulo não aceita só o resultado. Precisa ter uma atuação de um nível convincente. E aí, Heitor? São Paulo acho que leva também. E vou muito na linha do que o Carlão falou. Acho que mas para o São Paulo não basta só vencer, né? Nesse momento. O São Paulo precisa desempenhar um bom papel para aliviar um pouco a pressão em cima do Rogério Ceni e tentar ter um pouco de tranquilidade aí na sequência da temporada. Mas o Rogério Ceni já achou o time? Não. Porque o São Paulo não tem um time ainda, né? Não tem qualidade, né? Não tem qualidade também. E a diretoria já avisou para ele que não vai mais contratar, né, nessa janela. E ontem a maior torcida organizada do São Paulo soltou uma nota pedindo a saída de Rogério Ceni. Qual que é a maior organizada do São Paulo, Chaib? É a torcida Independente Tricolor. Sou independente. Independentemente de qualquer coisa. Mas eu acho que o São Paulo ganha hoje. Eu acho que ganha também. Daqui a pouco o palpitão vocês cravam os resultados. Bora. Beleza. Essa é a agenda de hoje, gente. Pela Libertadores tem Internacional e Metropolitanos, Fluminense e The Strongest às 7 horas da noite e às 9 da noite tem Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Isso pela Libertadores. Pela Sul-Americana, às 7 da noite tem Bragantino e Oriente Petroleiro e mais à noite, às 9h30, tem São Paulo e Puerto Cabelo. Lembrando que hoje também tem o Palestino e Estudantes de Mérida. Jogam hoje. São estudantes que não estão levando assim o ano não a sério. Não estão levando né? a sério. Exatamente. Nossa, que eu levava bronca do meu pai. Esse é um estudante. De Mérida. De Mérida. Ah lá, de Mérida. Quem nunca, né? São estudantes que Põe o áudio no ar aí, Eduardo Rodrigues. Põe um ouvinte para falar com a gente. Atenção, Bolacha. Boa tarde, Arena. Obrigado. Os melhores resultados da primeira rodada do Brasileirão, quem conseguiu o melhor resultado foi o Fluminense. Porque não vai ser todo time que vai lá em Minas conseguir 3 pontos em cima do América Mineiro. Então o Fluminense começou muito bem. Boa observação. E o São Paulo, lá da arquibancada, já chegou pedindo reforço. Nem assumiu o time e já estava pedindo reforço. Já ligando pro Landim. É brincadeira. O ouvinte mandou um negócio legal aqui, ó. Nunca mais. Vocês falaram que Leão era melhor que CR7 e saiu o gol de quem? Que o Fábio Chaib trouxe aí. Gol do CR7. Não, Al Hilal, adversário do Al Nassr. Ah, é? É, o rival. Mas não foi o CR7 que fez, não? Não. Foi o Algoz do Flamengo que marcou. Al Hilal contra Al Nassr. Beleza. Mais um ouvinte. Boa tarde, pessoal do Arena. Bom, sobre o doce, em casa o que dava para comprar, minha mãe comprava melancia, né, porque era mais barato e vinha mais. Não lembro de outra coisa que ela comprava, não era doce exatamente, era uma fruta. Mas quando a gente conseguia algum dinheirinho, alguma moeda, na escola tinha aquele negócio do quebra-queixo, que fala, e também daquela geleia, que era amarela e vermelha, se eu não me engano. Boa. Quando a gente conseguia comprar aquilo lá antes de entrar no colégio, era uma festa. Muito bom. bom. O que eu lembro. Muito o bom. Cláudio de Indaiatuba. Um abraço a todos. Obrigado, Cláudio. Muito bom mesmo. Esse doce era gostoso. Próximo. Boa tarde, pessoal.
equipe da CBN. Eu gostava, cara, muito. Doce de mamão que a minha mãe fazia. Bom, hein? O melhor doce do mundo. Aquele papai é bom. Muito bom. Ô pessoal do Arena, tudo bom? Aqui é Gilberto. Ô, Gilberto. De Aparecidinha, Campinas. Opa! Doce que marcou minha infância é mocotó, doce de mocotó, gelé de mocotó. Aí eu repasso também para os meus filhos, tem 12 e 17 anos, também foram criados com doce de mocotó. Um abraço. Tem gente que gosta. Eu, particularmente, não gosto. Você gosta, Carlão? O mocotó? Gelé de mocotó? Não sou muito fã, não. Eu também não. Você gosta, Heitor? Não, também não faz parte da minha lista de doces preferidos. Chegou uma pergunta aqui pro Lupe e pro Heitor. Bora. Pergunta aqui pro Lupe e pro Heitor. Opa! Vou mandar. Tamo aí. Está um boato muito forte que Hélio e Eberlin não estão se entendendo por causa da saída do Hélio da Ponte. Vocês sabem de algo? Não estão se entendendo por causa da saída do Hélio da Ponte? É. Eu acho que ele errou algum trecho aqui, mas... Como é que é? Pode repetir. Há um boato muito forte de que Hélio e Eberlin não estão se entendendo. Eu acho que as declarações do Hélio Exato. dos Anjos, né, principalmente depois do acesso e ainda mais depois do título, eu acho que elas causaram uma estremecida na relação dos dois. Se a relação já não era boa, eu acho que a situação ficou um pouco mais complicada aí, porque o Hélio cobrou, né, de uma maneira muito contundente reforços, falou que ninguém sabe o que eles precisaram passar de dificuldades para subir para o Paulistão e para conquistar o título. Então, eu acho que essas declarações aí minaram um pouco a relação entre os dois. Lupe? É isso. O Hélio falou recentemente, né? Foi feita uma pergunta, acho que depois do título mesmo, sobre a relação dos dois. Ele deixou claro que sempre não existia ali um consenso em algumas situações, mas que se respeitavam. Inclusive na premiação da Série A2, eles se abraçaram lá no palco da premiação. Mas é claro que a gente também precisa entender os dois lados. O Eberlin está numa situação difícil financeira com a Ponte Preta. Não é uma situação fácil. E o Hélio precisa de reforços, ele sempre vem destacando isso. A gente só espera que a instituição, nesse momento, seja prioridade dos dois. É isso aí. Seria um anticlímax muito grande, né? Depois de uma conquista de título, a Ponte 53 anos sem ser campeão, acontecer a saída de uma comissão técnica depois de um trabalho como esse. Né? Esse zum também já faz tempo, né? Até antes das finais. Já corria esse assunto de que os dois não falam a mesma língua neste momento. Vamos abrir? Vamos lá! Placar 7-1. Hoje 7-1 pro Fluminense. Rangeu bonito, hein? Opa! Aí sim. Vamos lá! Hoje seu time tá em campo, hein, Eliel? Seu time tá em campo, hein? Guarani e Santos. Guarani Corinthians. Opa! Guarani Corinthians, hein? A Mancha Verde sabia disso sábado passado? Dia 18 de abril de interrogação. O Corinthians tinha Rodrigo e o Guarani tinha Jefferson. Em que ano foi isso, Eliel? Porque eu primeiro. Vai o Heitor, pô. Ele o Heitor que sabe de tudo. Rodrigo. Mas você não vai dizer a competição? Não. Não, tem que dizer a competição. Não vou dizer a competição. Eu não vou dizer a competição. Rodrigo Fábio Pontes, Scheibe. Rodrigo Surfista. Como é que chama? Heitor. Não, mas se você não falar a competição, não vai rolar. Eliel, por favor, o tempo tá correndo. Não, mas eu não vou falar enquanto você não falar a competição. Então começo com você, Fábio Scheibe. Rodrigo, né? Você falou? Rodrigo Será que foi e Jefferson. aquela leva que o Júnior virou técnico do Corinthians com o Rodrigo? 2003. 2003, Fábio Scheibe. Heitor Esmeriz. Rodrigo do lado do Corinthians, pode ser esse que o Fábio Scheibe falou, e também o lateral direito, né, que foi campeão brasileiro pelo Corinthians 99, estava naquele time, naquele elenco campeão mundial também, o lateral direito Rodrigo. E Jefferson no Guarani, tivemos alguns, né, recentes, Jefferson nem, mas teve um volante também, Jefferson, que passou pelo Guarani no fim da década de 90. Então, juntando esses dois, eu vou 1999. Heitor Esmeriz, 1999. Um foi de 2003 e outro foi de 99. 2000. Eliel vai de 2000. 2000. Falta só você, Carlão. Eu vou
pela reação de Antônio Lupi. Sabe que eu esse fiz teatro, eu fiz 6 meses de teatro. Cara, o Jefferson, não tô lembrado. Eu não tô lembrado. Eu fiz 6 meses de teatro, eu fui expulso por falta. O Rodrigo é o Rodrigo Chagas, né? Jogou na pode ser Ponte. Rodrigo Chagas, pode ser Rodrigo... Ou pode ser Rodrigo Lindoso. Rodrigo Beckham. Pode ser o Rodrigo Rodrigues. Pode ser. Pode ser o Rodrigo Fabre. Rodrigo Fabre. 98. 98 é um bom palpite, hein? É. Mas não sei não. Aliás, em 98, o Corinthians jogou com o Guarani no estádio Moisés Lucarelli. Mas não, esse foi no brinco, tá? Esse foi no brinco. Então eu Foi fechei os palpites, tá bom? Sim. Alguém quer mudar? Já mandou no grupo, rapaziada? Não mandei nada. Você viu que tinha 2, né? Tinha dois Guarani e Corinthians em anos diferentes. Aí você me pergunta, porque um foi no Campeonato Brasileiro e o outro foi no Campeonato Paulista. Eu não nasci ontem. Eu tenho cara de otário, eu tenho fama de otário, eu tenho aparência de otário. Se veste como otário. No banco eu sou tratado como otário, mas aqui eu não sou otário, entendeu? Ó, o Peterson mandou 1992. Autoestima, cara. Peterson mandou que ano? 1992. Bom palpite, hein? Tá bom? Bom palpite. Tem mais um break ou não, Eduardo Rodrigues? Tem? Então nós vamos pro break e na volta o Lupe fala... Ninguém quer mudar? Ó, seu relógio tá aí, ó. Ninguém quer mudar? Não. Por que, cara, que a gente mudaria? Acho que eu vou mudar, eu acho. Então muda. Não, Heitor, não faça isso não, Heitor. Você é o único que não pode mudar, Heitor. Ai, cara, eu vou falar pra você. Pode mudar, Heitor. Heitor, você é o único que não pode mudar, Heitor. Nós estamos te mostrando o motivo. Aí. Caraca! O maluco... O cara deu um zoom. Ah, não, você não. Você vai ver o que vai acontecer com sua marmita amanhã, França? Ai, vou pedir pra moça colocar 100 gramas de arroz, 100 de feijão e meio bife. Ô, você não pode mudar, a gente colocou na tela. Por que você não pode mudar, velho? Tem como tirar essa câmera daqui? Intervalo, senão não vai dar tempo. A gente Arena CBN. Localizada estrategicamente na região metropolitana de Campinas, Jaguariúna é o lugar certo para você investir. Com indicadores econômicos e sociais compatíveis aos países mais desenvolvidos do mundo, Jaguariúna oferece excelentes condições de infraestrutura para a instalação da sua empresa ou indústria e alto índice de qualidade de vida para os seus moradores. Invista em Jaguariúna. Aqui o seu negócio valorizará ainda mais. Prefeitura de Jaguariúna. Sexta campanha regional contra a Aedes aegypti. É urgente. Precisamos ficar atentos à disseminação da dengue, chikungunya e zika. Doenças que têm atingido muitas pessoas em nossa região. Infelizmente, os casos aumentaram. Mas podemos fazer a diferença no combate ao mosquito transmissor. Por isso, participe da sexta campanha regional contra a Aedes aegypti. Juntos, vamos mobilizar nossas comunidades para não deixar a situação se agravar. A luta é de todos nós. Iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. 4 horas e 59 minutos. Pode mudar, Heitor. Se eu fosse você, eu mudava. Vamos mudar. Eu posso mudar o meu também? Não. Só o Heitor. Eu vou acompanhar o Peterson. Não. 1992. Você vai mudar, Heitor? Eu vou... Travou. Pra manter 1999. Como é que é, Heitor? Travou, Heitor. Você vai não, pra eu 2000? vou deixar 1999. Eu tava pensando em passar pro palpite pra 2000, mas diante dessa mobilização toda aí eu mas 2000 tinha sido deixar. Meu, Heitor. 2000 tinha sido seu. Então a gente tá coberto já em 99 e 2000. Então não segue 99. Ninguém, Cobertinho. Um dia é o Ting, outro dia é o Ber. Vamos lá, então. O Guarani empatou com o Corinthians esse jogo pelo Campeonato Paulista. É o Paulista. Quanto foi, Lupi? Quanto foi, Lupi? Só um minuto. Campeonato Paulista, terceira fase, deu no meio já. Primeiro turno. Guarani empatou em 1-1 com o Corinthians. Guarani tinha Pitarelli, Marinho, Marcelo Souza, Edu Dracena e Jefferson. Roque, Renatinho, Ari Nelson, Rubens Cardoso, Robson Ponte e Jajá. Estevan Soares era o técnico do Guarani. O Corinthians tinha Maurício, Rodrigo, Cris, Nenê e Kleber, Pingo, Vampeta, Marcelinho Carioca e Rincon, Edilson e Dinei. Evaristo de Macedo era o treineiro do Corinthians. Fábio Scheibe mandou em 2003 e, claro, né? Mandou na lua. Peterson mandou 92.
Mandou quase na lua. Carlão de Freitas disse 98. Na trave. Eliel disse 2000. Na trave. E Heitor Esmeriz é o grande campeão do sarcófago de hoje. Parabéns, Heitor. Valeu. Ô, mano, mas o Heitor mandou na lata de primeira. Brasileiro esse ano, né? Ele mandou na lata de primeira. Ele merecia vencer. França, amanhã eu vou bater um papo com a mulher ali do restaurante. Lupe, sua marmita vai vir do tamanho daquele chocolate. Pão sírio. O que é um esquema de aposta perto do sarcófago? Não é nada, né? Vamos lá, rapidinho. Internacional Bora. Metropolitano. O Inter vai vencer. Lupe. Inter. Heitor. Empate. Shaibe. Inter. Fluminense da Stongrets. Flu. Heitor. Flu. Shaibe. Fluminense. Atlético e Atlético. Furacão. Atlético. Qual, infeliz? Paranaense. Heitor. Galo. E aí, Paranaense. Shaibe? Bragantino e Oriente Petroleiro. Braga. Empate. Heitor. Empate. São Paulo. Bragantino. Eu esquecendo do Chaves. São Paulo e Porto Cabelo. Tricolor. São Paulo. Heitor. São Paulo, vai. Shaibe. Tricolor paulista. Palestino e Estudantes de Mérida. Os estudantes. Nós somos uma classe unida. Tchau, rapaziada. Tchau. Repórter CBN. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que